Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o Sansara, né? E para a gente entender melhor esse tema, eu dividi ele em 6 partes principais. Na primeira parte, nós vamos falar um pouco sobre a etimologia da palavra Sansara, né? Que é para tentar se aproximar da ideia original. Em seguida, nós vamos questionar: é mais importante saber como viemos parar no Sansara ou saber como sair do Sansara? Na terceira parte, a gente vai ler trechos de sutras budistas, né, os ensinamentos do Buda, e também de alguns mestres e estudiosos do Dharma sobre esse tema, certo? E também nós vamos procurar entender um pouco melhor como é que funciona o Sansara. Entendendo como funciona o Sansara, nós vamos conseguir entender o que nos prende no Sansara. E também nós vamos dar uma atenção especial na nossa última parte do estudo sobre como sair do Sansara, certo? Então, foi desse jeito que a gente dividiu aqui o estudo de hoje sobre o Sansara. Então podemos começar, não é? Então a primeira coisa de fato importante para você saber é o que significa a palavra Sansara, né? De onde é que vem a palavra Sansara, né? A palavra Sansara é uma palavra de origem sânscrita que vem de uma expressão chamada Sansar. Sansar significa circular, né? Significa perambular ou ainda passar por estados, né? Então, tradicionalmente a gente usa a palavra Sansara no sentido de ciclo, né? Sansara é ciclo de nascimento e morte. Então esse tema, como você deve saber, ele é falado em várias tradições religiosas, né? Em várias tradições religiosas. Pode ser com esse nome, Sansara, ou então com outros nomes. Então, para você que estuda o Dharma de Buda, eu queria lhe perguntar se você conhece algum sutra que fala desse tema. Você conhece algum sutra que fala desse tema? Na minha pesquisa, eu achei aproximadamente aí 11 sutras que falam sobre o Sansara, né? Sutras relativamente pequenos e outros um pouquinho maior. Então, o Buda fala no Sansara em aproximadamente 11 sutras, certo? Eu vou utilizar 8 sutras para a gente começar a entender o sutra na perspectiva budista. O primeiro sutra que eu escolhi, né, que nós vamos falar dele, é o Shigala Sutta, em português, o furo, certo? Então, o primeiro sutra, Shigala Sutta. O segundo, Kara Sutta, em português, caminhando. Um terceiro sutra é o Danda Sutta, que significa, em português, a vareta. Outro sutra é o Sukhita Sutta, em português, feliz. Mais 4 sutras. Anubuddha Sutta, em português, despertar. Asu Sutta, que significa lágrimas. Mais um sutta, Dugata Sutta, em português, miséria. Um outro sutta é o Mata Sutta, em português, mãe. Então, estão aí os 8 sutras que eu utilizei para poder a gente começar a compreender um pouco mais sobre a ideia de Sansara na visão budista. Duvido muito que você conhecesse esses 8 sutras que eu falei. Todos eles você pode encontrar no site chamado Acesso ao Insight, que eu sempre recomendo.
Então são esses os sutras, certo? Em nenhum deles o Buda mostra a preocupação em dizer como e por que viemos parar no samsara. Em nenhum deles, certo? Então, como viemos parar no samsara não é o tema, não é a preocupação central do budismo, né? Essa história de onde viemos, para que viemos, viemos para evoluir, né? Quanto mais se nasce, mais vai se evoluindo. Essa não é a preocupação do Buda. O Buda não alimenta essa ideia de quanto mais vivermos no samsara, mais vamos evoluir, né? O próprio Buda fala o seguinte: querer saber disso era como se estivéssemos com uma flecha no peito e se negasse a atirar até saber quem atirou, não é? Ou seja, você morre e numa vida você não consegue descobrir. Então no Dharma a preocupação não é de onde eu vim, mas o tema importante é: estamos aqui. E que esta realidade onde estamos não é a realidade última, ou seja, não é a terra prometida. Até pode ser. Essa terra não é um local de sofrimento, né? Então a preocupação do Dharma é essa: estamos aqui. O que faremos? Como devemos agir? Esse de onde eu vim, que muitos perdem tempo com isso, esse de onde eu vim é menos importante do que saber o que está acontecendo no meu mundo interno. Ou seja, é menos importante do que saber porque eu tomo determinadas atitudes, né? Então, a preocupação do Dharma é como vivemos. Qual a qualidade das suas ações? Você age baseado na moralidade? Isso é o que importa. Então, eu repito, o Buda fala aí no Samsara em aproximadamente 11 sutras. E em nenhum deles a preocupação do Buda é mostrar de onde nós viemos, mas é necessariamente mostrar como sair daqui, né? Então, o objetivo da prática do Dharma é extinguir essa forma de viver que conduz ao Samsara, que nos deixa preso ao Samsara, que, como você viu lá no início, é esse ciclo de nascimento e morte. Então, o foco do Dharma é fazer com que a gente acabe, deixe de lado essa forma de viver que nos prende no Samsara. Por isso a gente procura entender como é que o Samsara funciona, que é para não agir obedecendo a ele. Então perceba que no Dharma o mais importante é saber como sair desta confusão. Este como sair é o próprio Dharma. Então, não adianta saber: eu conheço um comando que controla a Terra, eu sei que nós viemos lá de não sei onde, se sua vida está uma porqueira, né? Isso não é o nosso objetivo. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre o Samsara, eu selecionei alguns trechos de sutras e também de alguns mestres falando sobre o tema. O primeiro trecho que eu vou ler aqui para vocês é de Ajahn Thanisaro. Ele é um monge estadunidense, né, que segue o budismo da floresta, né, o budismo Theravada. Em um dos seus textos, ele diz: Samsara tem o sentido literal de perambulação. Ao invés de um lugar, Samsara é um processo. A tendência de ficar criando mundos e depois se mudando para dentro deles. À medida que um mundo se desintegra, você cria outro
e lá se instala. Ao mesmo tempo, você dá de cara com outras pessoas que também estão criando seus próprios mundos. Então, pessoal, perceba que o que vai alimentar o samsara são as nossas ações. Não é? Ou seja, eu tenho uma atitude, quando eu tomo uma atitude eu estou criando causas, condições para agir em cima dessas causas e condições que eu criei. Então isso vai fazendo com que a gente vá se prendendo cada vez mais ao samsara. Né? Então, à medida que eu estou agindo, eu estou criando condições que vão possibilitar algo surgir. E também outra parte do trecho que eu acabei de ler para vocês, ele diz que à medida que a gente vai agindo, a gente vai construindo um mundo e vamos dar de cara também com o mundo que outras pessoas estão construindo. Por isso que há o que? Essa ideia de um karma coletivo, porque nós criamos praticamente as mesmas causas e condições, por isso que nós nos encontramos. Então esse foi o Ajahn Thanissaroy. Um outro trecho também falando sobre o samsara é de Alan Wallace, né? Onde ele diz: samsara não é um lugar, não é o planeta Terra, não é a existência humana, não é nada disso. O samsara é esse jeito de ser em que ficamos perambulando por aí, feito cachorro de rua, sem rumo, deludidos, agindo a partir do desejo e da hostilidade, sem amadurecer, sem florescer, sem cultivar a verdadeira felicidade, saltando de um lado para o outro, até a morte finalmente chegar. E a gente volta para fazer a mesma coisa. Então, Alan Wallace, que é ligado ao budismo tibetano, né, é um dos principais estudiosos atualmente do budismo, certo? O terceiro trecho que eu escolhi é o do monge Gensho, né, que é da tradição Zen, certo? Onde ele diz: nós procuramos, andando sem fim, procurando e trocando, uma casa nova, um carro novo, etc. Procurando, sempre trocando. Isso é o samsara. É o mundo rodando e você procurando a solução e satisfação de problemas sempre novos. Vão sempre surgir, porque é a característica desse mundo mutante. É uma pancada, né? Ou seja, o que dá para a gente perceber desse conceito, né, de samsara, que o monge Gensho está falando, é que a gente está se engajando em coisas que não levam a nada. Como ele diz, estamos agindo, procurando, quando encontramos, passamos um tempo satisfeito, depois o quê? Depois trocamos, certo? Isso é muito comovente. Ou seja, estamos gastando nossa energia vital com coisas que a impermanência vai corroer. Então espero que você tenha percebido que cada ação que eu tenho é uma ação de identificação, certo? Que é isso que vai alimentar o samsara. É isso que vai criar o nosso elo com essa forma de viver que não nos leva exatamente a lugar nenhum, certo? Então, a solução para ser feliz não é seguindo
o Sansara que a gente está começando a estudar agora, certo? Tem um sutra chamado Asu Sutta, que em português significa lágrimas. Nele está escrito: em Savatthi, o Buda disse: Bhikkhus, esse Sansara não possui um início que possa ser descoberto. Um ponto inicial não é discernido para os seres que seguem vagando e perambulando, obstruídos pela ignorância e aprisionados pelo desejo. O que vocês pensam, bicos? O que é maior? As lágrimas que vocês derramaram transmigrando e perambulando por este longo tempo, chorando e derramando lágrimas, por estarem unidos ao que é desagradável, separados do que é agradável, ou a água contida nos 4 grandes oceanos. E aí os bicos responderam: as lágrimas que derramamos no Sansara é maior do que a água contida nos 4 oceanos. Continuando com o Sutra, o Buda ainda diz: há muito tempo, repetidamente, vocês experimentaram a morte de uma mãe, de um pai, a morte de um irmão, a morte de uma irmã, a morte de um filho, a morte de uma filha, perda de parentes, perda de riquezas, perdas por enfermidades. Isto é maior, as lágrimas que vocês derramaram pelas perdas por enfermidades, enquanto transmigravam e perambulavam por este longo tempo, chorando e derramando lágrimas por estarem unidos ao que é desagradável, separados do que é agradável, e não a água contida nos 4 grandes oceanos. Então perceba que o Buda fala que para quem tem a mente obstruída por desejo e apego, pela ignorância, não consegue discernir de onde viemos, qual a causa inicial desse Sansara. E aí, continuando com o Sutra, o Buda diz: por que ocorre isso? Esse Sansara não possui um início que possa ser descoberto. Um ponto inicial não é discernido para os seres que seguem vagando e perambulando, obstruídos pela ignorância, aprisionados pelo desejo. Há muito tempo, vocês experimentam o sofrimento, experimentaram a dor, experimentaram a perda, inchando os cemitérios. O suficiente para se desencantarem com todas as coisas condicionadas. O suficiente para se tornarem desapegados. O suficiente para se libertarem. Então o que o Buda está dizendo é o seguinte: vocês já viveram várias vidas, já sofreram bastante, colocaram felicidade em coisas cuja impermanência vão corroer e que de fato não facilita o processo da liberação. Tem uma frase que a gente costuma usar muito aqui, que é: o sofrimento vem com a cara bonita. Ou seja, o sofrimento não vem com a cara do resultado final. Pense um pouquinho nisso.
Então eu espero que você perceba que o Dharma de Buda, o budismo, não diz que quanto mais vivemos, mais vamos evoluir. Pelo contrário, o que o Buda está dizendo aqui é que uma vida após a outra é mais sinônimo de ignorância do que de sabedoria. Você pode perguntar, então o que é que nos prende no samsara? Vou pedir para você fazer uma conta, certo? Pega aí um lápis e uma folhinha e faça uma conta bem simplinha. A conta é apego mais impermanência é igual ao quê? Vou repetir. Apego mais impermanência é igual ao quê? Apego mais impermanência é igual a eu tenho que agir de novo. Apego mais impermanência é igual a tenho que construir de novo. Porque a impermanência vai corroer tudo. Segunda conta para você fazer. Morte mais apego. Então, segunda conta, morte mais apego. Morte mais apego igual a renascer. Renascer para alimentar as minhas estruturas internas, para alimentar o meu apego. Então, pessoal, o que nos prende muito no samsara é a questão do desejo, né? Então, o desejo é muito importante para a gente entender o samsara, né? Ou seja, quando eu morro, eu sinto falta, porque eu sou extremamente apegado, extremamente apegada. E nos sutras budistas, o que dá para a gente entender é que o desejo é o guia da ação. Vou repetir. O desejo é o guia da ação. A qualidade do meu desejo determina a qualidade da ação. Tem um sutra, que em outra palestra sobre as 4 nobres verdades eu falei dele, que é o chamado Dhammacakkappavattana Sutta. Nesse sutra, o Buda diz: é este desejo que conduz a uma renovada existência, acompanhada pela cobiça e pelo prazer, buscando prazer aqui e ali. Isto é, o desejo pelos prazeres sensuais, o desejo por ser e existir, o desejo por não ser e existir. Isso é um trecho do Dhammacakkappavattana Sutta, certo? Que é girando a roda do Dharma, a tradução em português, para você procurar. Então, pessoal, entenda que a nossa ação ela é influenciada por estruturas internas complexas, ou seja, por desejos, por apego, por aversão ou repúdio. A gente age justamente por isso. E quando a gente está agindo, nós estamos girando a lei de causa e efeito e estamos, portanto, nos conectando com o chamado samsara, com esse ciclo de nascimento e morte. Beleza? Então, a nossa ação é influenciada por desejo e apego, por raiva e aversão, e também por sentimentos de culpa, sentimentos de remorso, saudade, orgulho. Tudo isso nos faz renascer. Queria só um parênteses aqui.
Eu não sei se vocês já assistiram a um filme chamado Nosso Lar. Nesse filme, é um filme espírita, aparece uma jovem, né, que morre, e quando ela chega lá, ela chega toda apegada ao mundo material. E ela tenta fugir lá daquela colônia de todas as formas, porque ela quer reencontrar o noivo, afinal de contas ela iria casar. Então, pessoal, entenda que há uma forte identificação nossa com o Sansara. Mas o que o Buda diz é que nós não somos obrigados a viver nesse Sansara. Mas as nossas tendências, os nossos apegos, nos colocam aqui. Isso é uma grande verdade. Então você pode dizer, mas eu nunca escolheria renascer na situação que estou agora. Mas não é um querer puramente consciente, né? Trata-se de um influxo kármico, ou seja, o nosso eu sendo puxado, as nossas estruturas internas sendo puxadas para o Sansara, coisa que nós temos muito vínculo e que é difícil ter esse vínculo. Como eu estava dizendo, o Dharma é como sair desse Sansara. As práticas estão voltadas justamente para isso. E o Buda fala que há 12 elos, né? 12 elos que nos prendem ao Sansara. O primeiro elo é a Vidya. A Vidya que tem o significado de ignorância, né? A Vidya é aquilo que nos impede de ver a realidade. A Vidya é aquilo que dificulta que eu veja a minha verdadeira natureza. A Vidya dificulta que eu veja a natureza Buda em mim. Como eu estou sob efeito dessa ignorância, eu vejo apenas a casca interna, a casca externa, melhor dizendo. E dentro dessas cascas é onde a gente fica preso no Sansara, certo? Vou dar uma dica aqui de um trecho, né, de um site que tem um pouco falando sobre a Vidya e também os 12 elos. É o nossacasa.net. Nossacasa.net, você coloca lá a Vidya que vai aparecer. E tem um trecho que diz o seguinte: a Vidya é um tipo específico de ignorância. Trata-se de uma mente de autoagarramento que motiva uma pessoa a criar ações causadoras de renascimento no Sansara. Essa mente é chamada de ignorância, pois ignora a verdadeira natureza dos fenômenos e se agarra a eles como se fossem inerentemente existentes. Então, pessoal, preste atenção. A Vidya é a mente ignorante que não leva em consideração a impermanência. Por isso que é obrigado sempre a ficar o quê? Renascendo, renascendo, renascendo. Afinal de contas, é apegado e não leva em consideração essa impermanência, que tudo vai ser corroído. Tem um sutra chamado de Kakayana Gota Sutta, onde o Buda diz: Kakayana, em geral, este mundo é aprisionado por adesões, apegos e preconceitos. Mas uma pessoa com entendimento correto não se envolve ou se apega através dessas adesões, apegos, fixações mentais, inclinações ou obsessões. E ela não toma uma determinação com relação ao meu eu. Ela não tem dúvida ou perplexidade de que aquilo que surge é apenas o sofrimento surgindo. Aquilo que cessa é apenas o sofrimento cessando. O conhecimento dela
em relação a isso não depende dos outros. É com referência a isso, Kakayana, que existe o entendimento correto. Que é, o entendimento correto é a equanimidade, ou seja, diante da vida e da morte, ter uma postura correta de equanimidade, sem se deixar levar pelas aparências externas. Então, pessoal, a gente se identifica muito mais com o Sansara do que a gente possa imaginar. E é isso que o Buda vai falar nos sutras. Não é? Então, quando eu morro, eu sinto falta dessas coisas terrenas. E aí, só a iluminação para cortar o elo com o Sansara. E aí, para a gente encerrar, uma observação, né? A diferença entre o monge e o leigo é que o monge foca a liberação do Sansara, né? Ele procura a equanimidade, enquanto que o leigo, na maior parte das vezes, acha a conversa bonita, né? Geralmente os leigos agem por gostar e não gostar. E uma observação final é que o budismo não diz que a Terra, né, ou que o Sansara, no caso, a Terra de maneira geral, a Terra não é um lugar de prova e de expiação, né? Pelo contrário, o Buda fala, tire raiva, ganância e ignorância, que a Terra vira uma terra pura, né? O sofrimento que existe na Terra, a causa não é a Terra em si que foi feita para isso, mas é a forma que nós É a forma que nós vivemos. O problema não é a Terra, o problema é a forma que vivemos nela. Então a Terra é linda e generosa. Nós é que não estamos sabendo como viver nela, né? E para encerrar, um sutra. O sutra é Anu Buddha, que significa despertar. O Buda diz: em certa ocasião, o abençoado estava entre os Vajjas, no vilarejo de Banda. Lá, ele se dirigiu aos monges desta forma: Bhikkhus, é por não compreender, por não despertar para a nobre virtude, nobre concentração, nobre sabedoria, nobre libertação, que perambulamos e transmigramos por um longo tempo, você e eu. Porém, quando há a compreensão e o despertar para a nobre virtude, a nobre concentração, a nobre sabedoria, nobre libertação, então o desejo por ser, existir, é destruído. Não há mais havia ser nenhum estado. Então, o caminho para abandonar o sansara, nessa forma de viver sansárica, é a sabedoria e não a ignorância. Em breve a gente continua. Boas reflexões. Espero que você estude aí direitinho.